Salve potência, esse corte tá show, né? Então venha logo aqui aí, sem pena, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, tamo junto! De onde vem o Tantra e qual é o objetivo principal da terapêutica tântrica? Porque eu já entendi que tem a massagem tântrica que a gente vai chegar lá. Pelo que eu estou entendendo que você me passou aqui, a massagem tântrica é uma especificidade dentro da terapêutica tântrica, não é isso? É uma das ferramentas que a gente utiliza. Massa. Então, de onde veio isso? Se você puder, obviamente, eu sei que dentro das limitações aqui, né? Se você puder esclarecer um pouco e qual é o objetivo em si da terapêutica tântrica, não só da massagem? Ok, vou fazer essa construção, né? Massa. Primeiro, assim, pra gente entender, assim, o que é o Tantra, né? Então, a gente pode pegar, assim, primeiro pela palavra, entender, assim, o que é a palavra Tantra. Se a gente pegar a etimologia da palavra Tantra, né? Então, Tan significa expansão e Tra significa instrumento. Então, é um instrumento para expansão. Então, se a gente pegar no sentido literal da palavra, Tantra significa redes, significa teias, significa caminhos. Então, é o significado da palavra. Quando a gente vai pegar a história do Tantra, então, o Tantra ele surge na Índia e é bem assim, a gente não consegue definir muito bem a sua origem, como é que começa. O que a gente tem, assim, um dos livros mais antigos sobre o Tantra é o que a gente chama do Vijñana Bhairavi Tantra, onde tem 112 técnicas de meditação. Então, com isso, a gente entende que o Tantra é prática. O Tantra era meditações, práticas meditativas e muitas delas corporais. Então, é diferente do lugar que a gente imagina de meditação, de simplesmente ficar parado, né? Então, essas práticas, elas envolvem a vocalização, o som, a emissão de som, ou um enfoque na respiração ou o movimento. Então, essas são 3 chaves do Tantra, né? A vocalização, o som, o movimento e a respiração. Então, os antigos, os tântricos, eles se utilizavam dessas práticas tântricas com o intuito de iluminação. Então, lá na antiguidade era isso, né? E aí pode até surgir a curiosidade, né? E como é que a gente cai na sexualidade com o Tantra, né? Porque dentro dessas 112 técnicas, parece que só 6 técnicas elas tinham alguma relação com o sexo, com a prática sexual, como a prática sexual como meditação. Então, as outras 106 não tinha nada de sexual nessas práticas, né? Então, assim, esse é o início do Tantra. E aí, quando a gente vai no decorrer, isso é lá no Ocidente, então a gente tem um mestre indiano chamado Osho, que ele vem morar nos Estados Unidos e aí ele traz esse conhecimento para o Ocidente. E aí o Tantra, ele começa a ser ocidentalizado. Né? Então, assim, eu pego aquele conhecimento e trago para aqui e começo a difundir entre os ocidentais. E aí ele cria o que a gente chama hoje de meditações ativas. Né? O que são essas meditações ativas? São meditações totalmente fora do convencional do que a gente conhece como meditação. Na minha cabeça, a meditação, que ela fica ali e tal, né? Meio que, sei lá, conexão com não sei o quê, olho fechadinho, uma música bem baixinha, não sei. Exato, né? E aí, quando a gente vem para a meditação ativa, é o lugar do movimento, do som. Então, o dançar enquanto a meditação. Então, eu entro em estado meditativo dançando. Ou eu entro em estado meditativo gritando. Ou eu entro em estado meditativo falando um idioma desconhecido, como tem uma meditação chamada de Gibberish, onde a ideia é vocalizar, é trazer tudo que a gente tem aqui no mental, sem tentar trazer isso em palavras, simplesmente extravasar. Então o Osho ele entende que para a gente entrar nesse lugar de estado meditativo, principalmente nós ocidentais, desse tipo, vou ficar aqui sem pensar em nada, a gente precisa extravasar. A gente precisa liberar a nossa ansiedade do dia a dia. Todos nós, a gente está aqui agora, mas quantas coisas a gente passou durante o dia, durante o final de semana, né? Quem é essa pessoa que chega aqui? Então, é nesse intuito mesmo. Então, ele traz essas 3 chaves, movimento, respiração e som, para a meditação ativa. Então, ele entende que depois que a gente extravasa, dança, vocaliza, respira, aí sim, a gente alivia a mente
e a gente consegue entrar num lugar de estado meditativo, né? O ocidental é foda, tudo tem que ter uma... O ocidental não tem paciência não, irmão. É exatamente isso, né? Assim, mas como é que a gente vai botar assim, tipo, Felipe, fecha o olho agora e respira, cara, medita. Você vai ficar agoniado, cara. Você não vai conseguir. E é por isso que muita gente se identifica hoje com as meditações ativas, né? Então ele traz esse conjunto de conhecimentos pro Ocidente, né? E ele faz esse conjunto de meditações que são as meditações ativas. E aí hoje, quando a gente fala assim, 2023, a gente tem duas grandes vertentes do Tantra, né? O que a gente chama de Tantra clássico, tem muitas pessoas hoje que trabalham com esse Tantra clássico, com aqueles estudos do tradicional do que tem lá na Índia, e a gente tem hoje o que a gente chama de Neo-Tantra. Tanto que algumas pessoas hoje já chamam a terapia tântrica de terapia neotântrica. Por quê? Esse Neo-Tantra, ele acaba bebendo de outras fontes, como do Reich, né, dos estudos do Reich, que é um discípulo do Freud, né? Porque o Freud, quando a gente brinca, né, o Freud tudo é sexo, né? A gente tem essa visão, né? Sim, sim. Então, o Freud é o primeiro cara que tipo, ele olha a psique e olha a sexualidade. Ele fala, gente, tem uma ligação aqui. E aí o Reich meio que pega isso, esse estudo do Freud, da psique e da sexualidade, e ele traz isso para o corpo. Então, a terapia reichiana. E aí o Alexander Lowen depois Isso tudo está dentro da terapêutica tântrica. Não, o Neo-Tantra, ele traz isso tudo, ele trouxe tudo isso para o conhecimento que a gente tem hoje, né? Beleza. Então, ele começa a agregar tudo que está sendo construído. Então, o Tantra é uma grande unidade. Então, assim, eu digo assim, que o Tantra, ele aceita tudo, né? Ele aceita homem, mulher, rico, pobre, feio, bonito, sol, lua. Então, o Tantra é como se fosse assim, o caminho da unidade. Tipo assim, é o caminho de volta para casa. E aí o Tantra, o Neo-Tantra, ele abarca esse conhecimento da bioenergética, da terapia reichiana. E aí a gente chega nesse lugar hoje que a gente chama de terapia tântrica. Então, é só uma construção. Eu brinco dizendo assim, enquanto lá atrás a galera fazia as práticas tântricas para iluminar, a gente hoje usa a terapia tântrica para o autoconhecimento. Sim, perfeito. Incluindo a sexualidade. Então, hoje, a terapia tântrica, eu digo assim, que é uma das únicas terapêuticas que inclui a sexualidade. Porém, não é por si só sexualidade. Isso é bom deixar claro. Sim, não é isso? Sim. Porque